E aí, galera, tudo tranquilo? John Lennon do Grana Sob Controle, passando aqui só para te avisar que o vídeo que tu vai assistir agora, ele é um corte de um vídeo mais antigo, mais completo. E se tu quiser acessar o vídeo completo, vai ficar o link na descrição do vídeo, beleza? Além disso, já te convido a participar da comunidade do WhatsApp servidor. O link vai ficar também aqui na descrição e tu vai conseguir ingressar nesse grupo onde a gente publica diversas novidades aí, diversas notícias, tudo aí que compõe esse conhecimento financeiro para tu conseguir duplicar teu patrimônio a cada 12 meses. Então é isso, clica no linkzinho ali para tu participar do grupo, beleza? Se tu quiser assistir o vídeo completo, também clica ali, deixa o like e segue o vídeo. Agora a gente vai para o terceiro item, terceiro elemento importante aqui, que é um dos mais importantes, o mais importante mesmo, da negociação de dívidas, que é como fazer esse devedor. Assim, como fazer especificamente existem diversas formas. Eu vou trazer aqui para ti a forma que eu realmente considero a mais correta, a que está mais dentro dos padrões aí aceitos dentro de uma questão toda jurídica e até de gestão de finanças. É a forma mais adequada de fazer realmente a negociação e a renegociação de dívidas. Porque a negociação e renegociação de dívidas ela não é um ponto simples, nem um ponto fácil, porque na realidade ela já passou por um problema de gestão de finanças e mindset. A pessoa não conseguiu gerenciar as finanças de uma forma correta, precisou contrair uma dívida por algum motivo, não pagou, por exemplo, não comprou aquele bem à vista que poderia ter comprado, fez uma dívida e não conseguiu arcar. E se ela não conseguiu arcar, existem outros problemas. E aí agora ela já não conseguiu realmente, deixou aquela irresponsabilidade financeira tomar uma proporção grande o suficiente para que tenha que entrar na possibilidade de renegociação de dívida. Então veja que o problema ele já está bem mais adiante. Então eu não posso trazer aqui para ti uma solução simples, porque não existe uma solução simples. Ela envolve todo aí um arcabouço de comportamentos, situações, planejamentos que vão fazer com que não só a pessoa renegocie essa dívida, porque não é essa a finalidade. A renegociação de dívida é um meio para chegar a determinado fim. Por que as pessoas renegociam a dívida? Porque elas querem ou tirar seu nome aí dos cadastros de restrição, quer limpar o nome, quer colocar as finanças em ordem, controlar a grana, manter a grana sob controle, e para isso precisa renegociar a dívida. Ninguém renegocia a dívida apenas por renegociar. Normalmente a renegociação de dívidas é um meio para chegar a determinado fim. Então precisa ser feito de uma forma cautelosa, se assim eu posso dizer. E para isso, para eu não errar e para eu te trazer aqui até exemplos mais concretos da situação, eu estou com o meu notebook aqui, que eu montei mais ou menos um roteirinho para te explicar essa parte do como fazer. Então vamos para o terceiro elemento aí, que é o como fazer, servidor. E para isso, eu vou te trazer o seguinte: a primeira coisa que tu vai fazer, servidor, para tu conseguir renegociar a tua dívida, por incrível que pareça, é fazer um levantamento de todas as tuas dívidas. Tu vai fazer um levantamento de todas as tuas dívidas. Mas não é um levantamento assim, ó. Eu devo 12 mil de um empréstimo para um banco. Não, isso tá errado, servidor. Não é assim que eu quero que tu faça o levantamento da tua dívida. O levantamento da dívida é o levantamento detalhado da dívida, servidor. Tu vai te aprofundar naquilo ali, beleza? Eu preciso que tu traga assim, ó. Nome do credor, banco X. Tipo da dívida, empréstimo. Valor inicial, valor que tu contratou lá no começo, 5 mil. Valor final, valor que tá hoje, que tu tá devendo. Quanto que tu tá devendo? Digamos 12.500, beleza? Taxa de juros, qual é a taxa de juros total aí? Custo efetivo total, que a gente chama, né? O CET. Custo efetivo total, quanto que tu vai pagar de juros aí para tu quitar? Se tu for pensar que o valor inicial era 5 mil e o valor final está em 12.500, então a gente pode considerar uma taxa de juros aí de 150%. Beleza, 150% em qual período? Bom, qual o número de parcelas? Eram para ser 20 vezes de 625. Essa era a dívida. Esse exemplo aqui, por exemplo, que eu te dei, digamos que tu pegou um empréstimo de 5 mil reais por qualquer motivo, aí uma questão de saúde, precisou pagar alguma coisa, mas tu não tinha nem condições de arcar com as mensalidades, por algum motivo tu não tinha capacidade de pagamento nenhum. E tu pegou esse empréstimo de 5 mil, que era para pagar em 20 vezes de 625,
e tu nunca pagou nenhuma parcela. Então, aí, esse é o ponto que a gente vai chegar. Tu tá com uma dívida de R$ 12.500 a uma taxa de juros de 150% total, ou seja, 20 vezes de 625. Esse é o detalhamento da dívida que eu quero que tu faça. E tu vai fazer isso com cada uma das tuas dívidas. Porque quando tu tiver esse panorama geral, aí tu vai conseguir dar os próximos passos. O segundo ponto de como fazer para tu renegociar a dívida é o seguinte: defina uma meta de poupança mensal, servidor, para saber exatamente como tu vai poder negociar. Tu vai precisar esmiuçar o teu orçamento, abrir ele detalhe por detalhe, buscar o histórico de com que tu tá gastando mês a mês. Se tu já não faz isso, perceba que já é um problema de gestão de finanças anterior. Tu precisa saber qual é o teu gasto aí com gastos essenciais, moradia, alimentação, vestuário, lazer, entre outras situações. Tu precisa ter isso totalmente bem estabelecido. E para te ajudar, tem uma planilha que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, a planilha que eu trago em todos os conteúdos aqui que eu trago, que a gente fala sobre gestão de finanças. Essa planilha está sempre disponível, servidor. Então, se tu tá com uma dívida e tu busca renegociar, já clica aqui no link para tu dar uma olhadinha na planilha. Tu vai destrinchar o teu orçamento. Digamos que tu conseguiu achar ali vulnerabilidades nesse teu orçamento e tu conseguiu otimizá-lo, e agora tu vai conseguir economizar R$300 por mês. Tu achou uma forma de fazer sobrar, economizar R$300 por mês. Diminuiu efetivamente o teu custo de vida e agora sobram R$300 por mês. Show! Agora tu tem uma poupança mensal, agora tu tem um valor aí que é a capacidade de pagamento, aquele pressuposto lá do começo, lembra, servidor? Que é a capacidade de pagamento. Agora tu sabe que se tu for fazer uma renegociação dessa tua dívida, tu tem como meta e objetivo uma parcela de R$300. Não pode passar disso, porque senão tu não vai conseguir arcar com essa tua renegociação. Bom, pegando aquele exemplo anterior ali da dívida de 12.500 aí, que a taxa de juros é 150% e o número de parcelas são 20 vezes de 625, digamos que a tua negociação ela pode versar, por exemplo, sobre uma redução de juros pela metade, ou uma redução de juros ali na proporção de 1/3. Se tu conseguir daqui a pouco fazer com que a taxa de juros aí diminua pela metade, o valor da dívida aí vai ficar em 7.500 mais ou menos, servidor. Se tu conseguir reduzir 1/3, aí em 1/3 a taxa de juros, aliás, se tu conseguir reduzir pela metade a taxa de juros, o valor da tua dívida vai ficar em 8.500, beleza? E se tu conseguir reduzir em 1/3, aí a tua dívida, ela vai ficar em 7.500 pelas minhas contas, beleza? Então vai variar aí de 7.500 a 8.500, digamos que tu consiga chegar nesse resultado. Esse já é um primeiro passo. Percebam que a dívida já vai sair dos 12.500 para 8.500 ou 7.500. É um baita passo, é uma baita proporção para tu conseguir renegociar, mas tu vai ter que tentar ir um pouquinho mais além. Percebam que agora com essa tua dívida entre 7.500 e 8.500, tu pode te comprometer daqui a pouco, junto aí ao credor, em 30 parcelas ou 34 parcelas aí de 250. Se a dívida ficar em 7.500, vai dar 30 parcelas de 250. Se for 8.500, 34 parcelas de 250. Percebam que agora, olha só, tu saiu de uma dívida de 12.500, que tu teria que pagar em 20 vezes de 625, e tu chegou numa parcela aí de R$250, que tu vai pagar em mais vezes, 30 a 34 vezes, dependendo do valor que ficou a dívida, e tu vai pagar uma dívida bem menor, servidor. Percebam que essa renegociação, no geral, funcionou bem. Claro que tu pode colocar aí nos termos, aí nas cláusulas contratuais, uma multa daqui a pouco por não conseguir arcar com essa renegociação. Sim, isso vai dar uma segurança pro credor, que se eventualmente tu não conseguir cumprir com esses objetivos aqui, tu vai ter uma multa aí que vai ser correspondente a determinado valor, porque não é só para nós, devedores, que tem que ser vantajoso. É uma renegociação, é um acordo. Então, a empresa que está cedendo um pouquinho também, ela precisa de alguma segurança. Então, tu pode dar esse voto de confiança. Por quê?
Porque se tu seguir o passo a passo corretamente, se tu fez um orçamento aí, esmiuçou tuas finanças, tu sabe que a tua capacidade de pagamento é 300 por mês, e tu conseguiu uma parcela de 250, te sobra 50, que tu ainda pode colocar numa reserva de emergência, por exemplo. Que aí se um mês ou outro alguma coisa sair do prumo, tu tem essa reservinha. Então vejam que a gestão de finanças ela é poderosa aqui no momento da renegociação de dívidas. Ainda dentro do como fazer, temos mais um ponto aqui que a gente precisa entender agora, saindo do exemplo prático e indo para a parte teórica. O processo da negociação, servidor, ele não é tão complexo, beleza? Claro que envolve uma questão de persuasão, envolve, como eu disse lá, aquele pilar, aquele pressuposto, aliás, que é as partes interessadas. Então, no momento que o credor está interessado e que o devedor também está interessado, aí tu entende que o processo da negociação ele é um pouco mais simples, não envolve tanta persuasão, já que os dois estão interessados. Muitas vezes pode acontecer de uma das partes não estarem interessadas, mas com o poder da persuasão tu consegue convencer a outra parte a se interessar por aquela situação. Mas aí envolve um trabalho muito maior, e aqui uma questão de persuasão não é o ponto objetivo desse vídeo de hoje. O ponto objetivo desse vídeo é tratar sobre renegociação de dívidas, aproveitar oportunidades, ou daqui a pouco realmente resolver uma situação que já está um pouquinho complexa e que ambas as partes estão interessadas. E no momento que já tem duas partes interessadas, a gente tem o seguinte: o processo da negociação é muito simples. Tu precisa ter muito claro, para tu não sair no prejuízo, para tu entender como funciona a negociação, qual será o desconto em percentual sobre a dívida total. Beleza? Então, dívida total de 12.500, se ela baixar para 8.500, qual é o desconto total? O desconto percentual total vai baixar R$4.000. R$4.000 representa quanto? 30%? 40%? Então percebam que tu precisa entender qual é o valor aí que está sendo descontado para que tu possa realizar o pagamento. Também outra coisa importante é tu saber se o pagamento à vista tu consegue ter um desconto maior. Daqui a pouco tu chega lá na negociação e o cara, eu digo o gerente do banco ou qualquer pessoa que for responsável por essa negociação frente à instituição aí que tu buscou negociar, chega e te diz assim, ó, não, a gente tem uma condição de pagamento aqui que é o seguinte: a tua dívida sai de R$12.500 para R$8.000. E tu pode pagar à vista, ou tu pode parcelar em 36 aí, ou 35, 34, 32, de 250. Tá, e se eu pagar à vista, não tem mais um desconto, não consegue baixar mais um pouco para mim? Não, é o mesmo preço. Entenda que não vai fazer diferença, então, tu pagar parcelado, tu pagar à vista, muito mais vantajoso tu não te comprometer a tirar do teu orçamento aí 8.000 e poucos reais, R$8.000, e ir pagando parcelado. Muito mais simples. Então, se houver daqui a pouco um desconto muito mais atrativo, não, assim, ó, John, tu deve R$12.500. Se tu pagar, a gente consegue chegar em até R$9.000, se tu quiser pagar parcelado aí em 35, 36 vezes. Ou então, se tu resolver pagar à vista, o valor original era 5.000, a gente faz para ti por 6.000. Opa, olha aí, então sai dos 9 para os 6.000. A dívida baixa mais da metade se eu fizer o pagamento à vista. Opa, aqui já é um ponto a se considerar. Então tu precisa entender se o desconto ele vale tanto para a vista quanto para o parcelado, ou se à vista ele tem um desconto maior ainda. Isso também precisa ficar ligado. Outro ponto importante: se parcelar, quais vão ser os juros? Muitas vezes, que nem eu te disse, ó, a negociação vai rumar ao seguinte sentido: ó, John, sai dos R$12.500 e a gente vai para os R$6.000 para pagamento à vista. Ou então, tu pode pagar parcelado em 36 vezes de R$250. Aí tu vai pensar, 36 de 250 vai dar mais que 6.000. Qual é a taxa de juros? Bom, se vai sair do 6 para o 9, a gente imagina que são 50%. 50% de juros para pagar em 35 vezes. Então aí tu faz a divisão e tu vai entender qual é o juro mensal dessa operação. Mas, do mesmo modo, se tu for pagar parcelado, tu percebe que vai sair bem mais em conta do que tu pagar aquela parcela original, que era de 20 vezes de 625, que no total dava lá R$12.500.